Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça que estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o Criador. A paz do Senhor, a paz do Senhor a você que está aí do outro lado da telinha, juntinho aqui com a gente, no programa mais conectado neste sabadão. Nossa, nós estamos em dias assim, tão, poluídos no nosso ar, mas é muito bom estar aqui com vocês, apesar do calor. Hoje nós teremos um assunto muito importante, muito relevante, que acredito que a maioria das famílias tiveram ou passaram por algo parecido, então você não pode ficar de fora. Nós temos aqui uma convidada muito especial, além de ser minha mãe, a psicóloga Cleide Antunes. E hoje nós também estaremos aqui adorando o nome do Senhor, aprendendo mais, falando um pouquinho da sua palavra. Você que está aí conosco, já compartilhe com seus amigos e com a sua família, porque este programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paraná, cujo pastor presente é o querido nosso querido pastor Sadraque Muniz, juntamente com a irmã Diná. Então você não pode deixar de ficar ligadinho aqui com a gente. Deus abençoe e o programa Mais Conectados está no ar. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Gostaria de ler com vocês em Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo 1 e 2, que diz assim: tudo em seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E nos demais versículos, a palavra do Senhor vem nos ensinando, nos dizendo que há tempo debaixo do céu para todas as coisas, há tempo determinado. E o seu título diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que a maioria das pessoas passou, principalmente durante a pandemia, que foram muitos momentos de dificuldade, de perca. É um tema muito complicado, tema de percas, de luto, mas como a própria palavra do Senhor nos diz que Ele tem um tempo para todas as coisas. No decorrer do versículo, ele vem até dizendo que há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar, há tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E isso aconteceu muito, durante a pandemia. Nós ficamos aí um tempinho afastados. Foi daí que surgiu, o programa Mais Conectados. Na época também eu estava juntamente com as crianças no programa do Aviva Kids, que muitos sentem saudade. E foi um momento de muitas percas. Aqui na nossa igreja nós tivemos muitas pessoas queridas que foram morar com o Senhor. E às vezes é muito difícil nós entendermos isso, entendermos que há um propósito em todas as coisas. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe a cada um de nós e Ele tem o tempo para cada um de nós também. E para aquelas pessoas, o Senhor as veio buscar, Talvez foi um momento de tantos problemas, tanta tristeza, porque foi, vamos dizer assim, que meio que em massa, muitas pessoas, Mas aquela pessoa, eu creio que o Senhor já havia determinado para ela que ela fosse morar com Ele. Foi um momento de sofrimento, de poucas despedidas, Não tivemos um momento ali para estarmos juntos, naquele momento. Mas o Senhor, Ele também sabe de todas as coisas e Ele irá nos curar também.
Nós vamos ter agora um bate-papo com ela, que é psicóloga e também é minha mãe, Cleide Antunes Blanco. Fique ligadinho aí conosco. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre o luto, sobre o tempo determinado para todas as coisas, né? Estou aqui com a minha mãe, ela já esteve aqui há alguns dias, então nós vamos dar seguimento ao programa, claro que baseando também na palavra de Deus. Mãe, eu vou chamar de mãe, tá bom, irmãos? Mãe, o que é o luto? A paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado, né, nos assistindo e ouvindo. Então, assim, o luto, o que é luto? O luto, ele é uma trajetória emocional, um estado de emoções que a gente se encontra, e normalmente em momentos de perca, porque quando fala em luto, nós ligamos a ele só a morte. Isso, tá enlutado, então tá morto. Não, existem vários tipos de luto, né? Luto são percas que eu tenho, pode ser um divórcio, pode ser um luto, porque a pessoa perdeu o seu marido ou a sua esposa, então vai passar por um luto. Até no dia que nós estávamos conversando com a irmã Aline, a gente estava falando, né, que existem mães também que sofrem um luto pelo filho dela, né? É um luto. Se descobre algo que não é daquela Você constrói uma ideia de um filho perfeito e aí não acontece do jeito que você queria. Então é um luto também, né? É um luto, né? E a perca de um ente querido. Então, assim, normalmente, o que vai determinar o luto? São situações irreversíveis. Porque se ela for reversível, então, tipo assim, não tem problema, porque daqui a um tempo vai voltar ao normal. Agora, quando é uma situação que não tem volta mais, então a pessoa vai passar por um processo de luto. E quando que isso começa efetivamente? Tem um processo psicológico? Como que é? Porque a gente sabe que existem as fases do luto, né? Como que funciona isso? Mas assim, não há regras. Não há uma regra para a pessoa viver. Não há uma receita, né? Não há uma receita. Né? Ela vai ter as fases do luto, que inclusive quem escreve sobre ela é a psiquiatra Elizabeth. Ela é uma suíça-americana. Ela começou a conviver muito com pessoas que estavam em estágios terminais. E aí ela começou a olhar, ela trabalhava muito com questões de cuidados paliativos, uma coisa mais humanizada. Para quem não sabe o que é cuidados paliativos, são cuidados paralelos aos convencionais, né? Por exemplo, pessoas que estão em estados terminais, eles vão para clínicas de cuidados paliativos, que são trabalhar psicoterapia, ou mesmo na própria casa. Sim. Né? O que é isso? É você fazer com que essa pessoa esteja bem, tenha melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, dentro dos conformes ali, para não se acabar de uma forma, né, muito cruel, digamos assim. Então, ela começou a olhar tanto para a pessoa que estava nos estágios terminais, como também para a família que ficava. Porque a pessoa já que sabe que o outro já está nesse estágio, que não tem jeito, que, como eu disse, é irreversível, então ela já começa a entrar no luto também. E aí ela é quando ela detecta ali e ela formula os 5 estágios. Quais seriam esses 5 estágios? Então, primeira, negação, né? Primeira coisa, não, não e não e não e não. Segundo, a gente vai ter a raiva, que é a forma com que ela se coloca isso. Depois vem a barganha ou a troca que a pessoa pode fazer. A depressão, porque depois que ela tenta, ela não aceita, ela nega de qualquer jeito, ela quer fazer uma troca, aí quando ela vê que não tem jeito, aí ela vai entrar em depressão, vai entristecer. Então, assim, por isso que no começo, quando eu estava falando, é um conjunto de emoções, é um conjunto de sentimento que vai vir tudo à tona ali naquele momento. Sim. Até que a pessoa chegue à aceitação. E eu já li algumas coisas falando sobre isso, que também depende da pessoa. Para ela chegar no processo de aceitação, todos os outros estágios podem ser diferentes. Diferente. Né? Por isso que eu disse que não há regras. Tem pessoas que começam com a negação, nega, aí depois fica com raiva, mas tem gente que não, que já começa com raiva. E aí oscila muito, né, entre os estágios. Já começa aceitando. Sim. Né? Por exemplo, eu acredito que eu passei e foi o inverso.
porque logo que chegou, eu aceitei. Até porque, como você já leu a palavra, né? Ela diz, há tempo para tudo. Sim. Tempo para nascer, tempo para morrer. Então, eu já comecei, eu não comecei na negação. Eu já comecei na aceitação. Eu aceitei. E aí o tempo foi passando. E aí, quando eu vejo que está tudo caminhando bem, aí então eu me decaí. Porque são estágios diferentes. E as pessoas são diferentes. Sim. Cada um vai viver de uma forma. Vai depender da história de vida que a pessoa teve, né? Vai impactar muito como ela vai lidar com os problemas. Isso para qualquer situação, não só para o luto. E não é só as regras dos estágios, mas também o tempo. Sim. Né? O tempo que é para mim não é para o outro. Então, tem pessoas que ela vai chegar à aceitação, se ela seguir os passos, ela vai chegar 5 meses, 6 meses. Outros vai se curar, porque na verdade tem que haver uma cura. Tem que haver uma cura mesmo. Ela vai se curar com 1 ano, 1 ano e meio. Outros chegam a 5 anos, que daí não é bom. A pessoa precisa de procurar tratamento, precisa de procurar ajuda, porque não é normal. Mas assim, para cada pessoa, né, não há um formato certinho. Então, a Elizabeth, ela coloca dessa forma, mas cada pessoa vai viver de um jeito e tempos diferentes também. Qual que é o prazo de validade? Vamos dizer assim, chegou a esse estado e já acabou. Existe um prazo de validade? Encerra-se ciclos ou como funciona? A senhora falou sobre... Aceitação, toda ela. A senhora falou sobre as pessoas que passam de certo tempo. Quanto tempo é esse? O que isso seria? Seria o luto patológico? Como que é? Sim. Normal que a gente coloca para uma coisa saudável é mais ou menos aí, hoje talvez seja menos, mas 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, para a pessoa conseguir vencer todo esse estágio. Existem pessoas que vai até 2 e 6 meses, né? Já. Assim, para mim dizer realmente, eu fiquei completamente curado, que na verdade o que aconteceu? Assim, o Espírito de Deus, porque eu fui sendo trabalhada aos pouquinhos, né? Cada tempo o Senhor foi trabalhando em mim de uma forma, porque como cristã, eu vejo que tudo há um propósito, o versículo, né? Debaixo dos céus, sol, há um propósito para tudo. Então, assim, eu acredito que demorou, foram 2 anos e 9 meses. Com 2 anos e 9 meses, eu fiquei completamente curada mesmo. Mas vai depender muito da pessoa. Sim. Por exemplo, semana... E de como foi o processo também. Esses dias eu ouvi a história de uma mãe que ela perdeu a sua filha. E ela disse que com 6 meses ela se organizou, porque a gente precisa se organizar, né? Vamos supor, igual eu perdi o esposo, e aí pra mim acabou tudo, quem sou eu? Né? Você acaba não se reconhecendo mais. Então, até houver essa organização, até você colocar tudo no lugar, você se reconhecer, quem sou eu agora? Porque eu era a esposa, né? Essa daqui é a esposa do Marcos. É tanto que a grande maioria acha que eu sou Cleide Blanco. E o meu sobrenome nunca teve Blanco. Revelando aqui nessa tarde, né? A maioria das pessoas, é verdade, coloca Cleide Blanco. Ela não eu nunca tive o Blanco no nome. Então, assim, por quê? Quem eu era? Eu era a Cleide do Marcos Blanco. Então, automaticamente Cleide Blanco, né? E eu nunca tive o Blanco. Sim. Então, assim, até eu olhar e me achar quem sou eu, porque aonde eu vou é assim que as pessoas me veem, me conhecem, e eu termino me vendo dessa forma também. Eu não vejo que é uma perca de identidade, mas ela é um agregar, né? Por exemplo, uma mulher que ela se torna mãe, ela não é mais só aquela mulher, ela é uma mulher e uma mãe. Então, a esposa, ela não deixa de ser mulher, mas agora ela é uma esposa. Então, isso digamos assim, que isso adiciona a nossa identidade. Sim. Então, quando há a perda, né, no caso dessa mãe,
ela já não é mais da fulano de tal. Ela foi, ela não é mais, né? Então, para você se desconstruir, eu acho que é a parte mais difícil de você se reencontrar a sua identidade, né, original. Tipo, eu me lembro, né? Às vezes a mãe fala assim, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu gosto? O que que eu... A gente não se sabe Não mais. se sabe. Não se sabe porque nós somos assim. A gente vive para o outro, independente de ser o esposo, de ser o filho, né? Então, vamos supor, a mãe faz tudo para que o filho esteja bem, faz tudo para que os filhos cresçam bem, faz tudo para que o esposo se sinta... Então, a gente abre mão das nossas vontades. A gente abre mão do que eu gosto, muitas das vezes, para fazer o outro feliz e fazer o outro se sentir bem. E precisa reaprender a viver novamente, né? Exatamente. E tantas pessoas passaram por isso, principalmente aqui na nossa igreja, né? Nós tivemos tantas pessoas que tiveram tantas perdas e tiveram que reaprender. Não vou dizer que o sofrimento é maior ou menor, porque para cada um é uma dor diferente, né? Mas a gente teve pessoas que passaram por esse processo de uma forma mais dolorosa, né? De uma forma mais complicada. E assim, há uma maneira para encerrar o luto mais rápido? Bom, nós já falamos que não há uma regra, né? Sim. E são estágios que você precisa viver. Você precisa processar. Precisa ser vivenciado. Ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser processado. Você precisa se organizar, né? John Bowlby, eu não sou muito boa de inglês, sou péssima nisso, mas ele era psiquiatra, ele estudou psicologia e psicanálise. Então pensa assim num homem que trabalhou emoções e mentes aí de uma forma bem especial, que foi o precursor da teoria do apego. Então, o que ele diz? Ele diz que quanto maior é o seu apego, maior a dificuldade. Né? E aí, quando eu olho para mim, aí eu reconheço nisso. Porque, vamos supor, eu passei de um tempo. Então, o meu apego, ele era maior, talvez, do que de outro. E isso vai determinar, que essa seria a minha próxima pergunta, né? Então, já isso vai determinar o tempo de duração, talvez, ou talvez a dificuldade em superar, vamos dizer assim, né? Aceitar. Né? Porque, por exemplo, igual quando eu falo assim, agora quem eu sou, né? Além de eu ser conhecida como a Cleide Blanco, que não era, mas eu aceitei isso também, digamos assim, só para vocês entenderem. Então, a maioria do que eu fazia era junto com ele. Então, vamos supor, trabalhávamos com casais, eram os dois, trabalhávamos na redenção, os dois. Então, o apego da gente, ele acaba sendo maior do que para outro, que consegue organizar isso mais rápido e encerrar isso mais rápido, né? E também vem o aprendizado, que a gente precisa aprender certas coisas e tudo que a gente passa, ele vai nos trazer aprendizado. Então, assim... Não há uma regra, não há um tempo determinado. Se coloca na Organização Mundial de Saúde, se coloca isso porque, passando daquilo, você já precisa procurar ajuda, porque pode virar algo patológico. Porque nós vamos ver histórias de pessoas que estão há 5 anos, há 10 anos e não passa. Não consegue seguir sua vida, né? E aí muitos usam uma desculpa seguinte: a dor não tem cura. E eu falo para você que não é verdade, ela tem cura sim. Porque eu perdi o esposo e eu conversei já com 2 mulheres, as 2 perderam filhos. Uma perdeu um homem, a outra perdeu uma filha mulher. E as 2 disseram para mim que elas ficaram curadas. Porque é uma dor, é algo que nos fere, é algo que nos maltrata. Então, assim... tem um livro, tem vários livros, na verdade, que vem falando da dor, né? Mas tem um que eles classificaram elas, tipo, primeiro lugar, segundo, e todos colocaram o luto, ela em primeiro lugar. Que essa é a mais cruel de todas, que é um livro sobre dores mentais, né? E aí, dentro dessa, a do filho, ela é considerada a pior,
Eu ouvi uma dessas mães, ela disse assim que, ela disse para Deus assim, Senhor, o Senhor me deu uma facada no meu coração. Então você já pensou o que é você falar para o próprio Deus que Ele deu uma facada no seu coração? Então, assim, é algo que a mãe gera, né? Não é? É incomparável. E a lei da vida é que os filhos eternos serão. E aí, de repente, o pai está fazendo isso que ele jamais espera na vida. Ninguém se prepara para o luto, ninguém espera isso, né? Mas você espera que os seus pais, vai ser enterrado que você um dia vai ter que fazer isso, de repente o esposo, porque normalmente o homem é mais velho que a mulher. Então, assim, é a lei, né? E aí, de repente, isso chega, ninguém está pronto e ninguém gosta de falar disso. Nós temos pessoas que elas não vão no enterro. Por quê? Às vezes pode ser a pessoa mais querida, mais amada, né? Eu ouvi essa semana, e a pessoa com certeza vai estar ouvindo e ele vai lembrar. Mas ele disse para mim assim, eu não fui no enterro e eu não fui ver o meu próprio pai. Por quê? Porque é algo muito cruel, é algo muito doloroso. De repente você, exatamente, de repente você pega aquela pessoa que você quer, mas bem de tudo que você não quer nunca que vá. E aí você tem que levar lá, deixar lá e voltar. Então, assim, e por isso eu entendo, né, o livro colocar ele em primeiro lugar, porque é uma dor muito cruel. Não é uma dor que você vai tomar uma medicação e vai cortar. E vão gerar feridas na alma para o resto da vida. Eu fico pensando, assim, em crianças, por exemplo. Porque, igual no nosso caso, né, a gente, claro que a gente tem nossas dificuldades, né? Mas eu fico imaginando aquelas crianças que têm os seus 5 anos, 6 anos, né? Como que você vai lidar com isso? É uma pessoa que vai crescer ali. Eu acho que é uma temática muito complicada para quem passa por isso. E aí a gente precisa de lutar contra a nossa mente. Né? E eu mesma foi uma luta assim, bem constante, que eu acho que foi o que mais demorou para se resolver em mim. Por quê? Porque daí você olha, por exemplo, a criança. Por que todos podem ter o pai, a mãe e eu não posso? Quer dizer, o outro é melhor do que eu? Né? Por que o meu marido teve que ir, sendo que ajudava todo mundo, estava na igreja trabalhando? Por que ele teve que ir? A gente também busca a barganha, né? A barganha, por quê? Né? Qual é o motivo? Exatamente. E aí vem a questão do é injusto. Não é justo, né? Porque eu mesmo tive essa dificuldade muito grande de, às vezes, olhar na rua, né? E ver alguém que rouba, quem mata. Exatamente. Você vê o jornal, aquela coisa horrorosa, e você fala assim, nossa, esse merecia. E aí, pecado. E eu, assim, eu orava constantemente, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque eu sei que para o Senhor não é assim. O que está em Salmos? Salmos diz que o Senhor se alegra na morte dos dele. E nós não vemos dessa forma. Quer dizer, para o Senhor, a morte é algo que ele se alegra, porque esse está salvo, esse veio para mim. E algo assim, muito arrebatador na minha vida. Eu fui na casa de uma irmã, e ela não é uma irmã que é formada em teologia, que prega, nada disso. Mas ela me disse uma palavra que eu falei assim, uau! Ela falou assim, olha, a morte é só um nome que colocar. Mas nós não estamos esperando o grande dia. E aí eu pensei, o arrebatamento. Aí ela disse assim, então, para o seu marido, aquele momento foi o grande dia dele. E aí meu Deus, é verdade. Então foi o grande dia dele, foi o grande momento dele, que houve um encontro dele com o pai. E até você chegar nisso,
Até você chegar a esse entendimento, a essa aceitação, passamos por muitas emoções, muitos conflitos, muitas coisas assim que nos deixam. Sim. E as pessoas ao redor sempre tentam ajudar, né? Eu lembro que a gente foi fazer uma visita para alguém. E aí, o que a irmã falou? Ô, irmã, se preocupa não, eu nem lembro mais de você. Foi. A pessoa tentando nos confortar, ela, não, irmã, não chora não. Ele está lá no céu, ele nem lembra mais que você existe. Jesus. Mas é a forma, né? E é isso mesmo. Então, assim, é para nós aqui, que estamos vivendo muito isso, o mundo, o amor aqui, nós não estamos preparados para essa compreensão, né? Para essa aceitação, que lá é a nossa casa. A gente não sempre quer, a gente pode viajar o que for, mas a gente sempre quer voltar para casa. Mas como às vezes a gente está realmente tão apegado às coisas daqui, a gente esquece que lá é a nossa casa e a pessoa só voltou para lá. Agora, a pessoa que está em luto, ela precisa se preocupar com o tempo, né? É claro que todo mundo vai levar aí tempos e tal, mas se passou daquele período que é colocado como saúde, então precisa ver isso, porque a pessoa vai passar por frustração, por irritabilidade, por ódio, dependendo da pessoa, porque tem pessoas que vai ficar. Eu lembro que uma pessoa lá de Porto Velho, ele veio aqui conversando comigo e ele disse assim, olha, na nossa igreja lá, porque na pandemia foi algo assim, né? Ele disse, na nossa igreja nós estamos com pessoas que elas não aceitam o que Deus fez. E aí é um problema. Isso é um problema. Não só para a saúde emocional e mental, como também para a saúde física, né? Tem pessoas que eu conheço que o esposo também faleceu na pandemia e está há anos, né? E a pessoa continua de 24 anos, né? Então já é considerado já um patológico. A pandemia já tem 4 anos porque ela começou em março. Então, né? A pessoa que ainda vive, ela entrou, infelizmente, em um luto patológico, que é algo que é muito complicado, né? Porque o que é o luto patológico assim, em si? Eu sei que é algo que perdura mais de um tempo, mas o que a pessoa... quais são os principais sintomas? Então, a pessoa, na verdade, a pessoa não aceita, né? Não, ela não aceita nunca. Nunca ela vai aceitar. Né? Ou seja, nunca foi justo, não deveria ter morrido, não... Vou usar um termo bem chulo, mas ela ressuscita o morto todos os dias. Na verdade, assim, algo agora assim, que eu pensei aqui, você sabe o que vira? Uma idolatria. Né? Você pega aquela pessoa, você faz dele um ídolo, coloca lá e todos os dias está se reverenciando. Não quero que vocês me entendam mal, porque assim, esquecer ninguém nunca vai esquecer de ninguém. Ele sempre vai estar na sua memória. Mas quando você se cura, você fala daquilo sem que se machuque, né? Porque tem pessoas que ela não consegue falar. Ela não consegue, nunca vai se livrar de nada, vamos supor assim, nunca vai tirar as roupas de dentro da casa, nunca vai tirar, de repente se tem um quarto, um filho, nunca vai desfazer daquele, isso vai se tornar uma idolatria. E eu acho que isso prejudica ainda mais o processo. É muito comum isso em filmes, né? Tem vários filmes que é muito comum isso, que o filho morre e aí o quarto está lá intacto. Ninguém entra lá, né? Então eu acho que isso só piora. É como se você estivesse velando ali a pessoa a vida inteira. É claro que assim, você vai ter a vida toda, dias, né? Dias marcados, que eu quero dizer. Então vamos supor, quando chegar a data do aniversário daquela pessoa, vai se lembrar. Datas de morte da pessoa, não tem como se lembrar, não lembrar.
né? Quando você vê algo que aquela pessoa gostava, almejava. exatamente. Só que aquilo não vai te deprimir, aquilo não vai te entristecer, aquilo não vai te deixar numa situação amargurada, né? Eu lembro assim, que o meu processo, e eu achava isso mais difícil, porque pessoas vinham orar para mim e diziam assim, não chora. Deus não quer te ver chorar. Então, às vezes, você fala assim, mas tem que chorar. Tem, mas é um tempo. E eu sei que eu já estava com tempo a mais. Eu já estava com tempo a mais do que eu devia, né? E depois de um ano, então você vê, passou-se um ano, e depois de um ano, em vez de eu melhorar, na verdade eu piorei. Porque foi quando eu me calei. Eu fiquei assim muito calada, eu falava só um pouco, o suficiente, né, apesar de continuar frequentando a igreja, na escola bíblica, né, vestida, arrumada, meio que cara de saúde e tudo, mas dentro eu estava totalmente desorganizada, eu estava totalmente vulnerável, totalmente enfraquecida emocionalmente. E quando começou o processo de cura? Qual foi a sua receita, vamos dizer assim? Não, a minha história de anos, que não seria uma receita, né? Mas a minha experiência, assim, talvez seja bem diferente. Porque o que aconteceu? Quando nós vamos na igreja, a gente conta história para criança, a gente tem o Aviva que se faz, então o Marcos estava junto, né? O Marcos era quem levava a gente, ele era quem chegava lá, ficava por trás, né? Quem soltava o som, então isso. Então a Amanda estava lá se vestindo, a Joyce aqui para cantar, eu ali para pregar, e ele estava lá no som, ele que soltava as músicas, ele que tirava as fotos. Eu lembro que depois algumas pessoas falavam assim, você tem um videozinho? Eu não tinha nada, por quê? Porque a pessoa que fazia não estava ali. Então assim, quando ele morreu, para mim acabou tudo, né? Eu na minha casa eu fiz um limpa. Tudo que era do casados, porque agora como que eu vou trabalhar com casados se eu não tenho marido? Então assim, eu desfiz de tudo. Desfiz de tudo. E aí começaram a procurar, isso já para o final do ano, começaram a procurar. De 2021, né? Isso, 2021, ele faleceu em 2020, 2021, depois de agosto. Eu não lembro o mês certinho, mas eu lembro que a primeira igreja que procurou a gente foi Rondon, Minas, né? Foi o Anderson, o nome dele. Irmã Cleide, a gente quer que você venha aqui. E eu não vou. E aí eu dizia não, porque para mim não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido porque alguém que era parte daquele ali não estava. E aí vem, eu não. E aí o próprio pastor, que é o pastor Ailton, ele me mandou um áudio. E aí eu falei, meu Deus, o pastor está pedindo. Aí eu concordei. Depois que eu concordei, eu me arrependi de ter concordado. E eu fui assim mesmo. E aí me bateu uma tristeza muito grande. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar da palavra, algo em mim já mudou. Aí depois, no outro fim de semana, nós fomos para São Miguel. Então, assim, cada vez que eu ia numa igreja, e no momento que eu ia para frente a me ministrar, eu sentia que algo mudava. Só que, assim, era muita coisa. Muita coisa para se organizar, muita coisa para se resolver dentro. Então, foi gradativamente, né? E depois houve uma piora, porque daí... Tipo assim, tudo estava andando, tudo estava caminhando, então você perdeu um ano, isso. E aí, algo interessante, porque tudo que é a primeira vez é difícil. O primeiro aniversário dele, o primeiro aniversário meu, o primeiro aniversário de vocês, né? Que a Amanda 2020 fazia 15 anos. E aí nós já não tivemos a festa, tudo pronto para fazer. Já não tivemos a festa, por quê? Porque era pandemia, não podia. Então, vamos para o ano que vem. Aí o pai falece, chega 2021, não, como que a gente festeja? Eu, pelo menos, não aceitava de jeito nenhum fazer uma festa, para mim é um horror.
né? Não era justo. Não era justo porque aí que tem. Não é justo a gente fazer, porque ele não está mais aqui. E aí foi indo. Eu sei que a festa dela, né, a mulher da decoração foi muito gentil e ela deixou pendurado para 2022. Em 2022, então já 17 anos, 2 anos depois é que ela vai lá e decora tudo e a gente faz um culto de agradecimento ao Senhor. Então assim, não tem como te dar uma receita, não tem como dizer. Agora, ele é um processo que, independente da situação, tem que ser superado. Porque se não houver uma superação, você não consegue mais ter uma vida normal, saudável, que é o esperado de qualquer ser humano. Então, independente da forma que a pessoa morreu, independente da forma que foi tirada, independente do momento da situação, precisa haver uma superação. Então, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar Deus, você precisa procurar o que for preciso e necessário para sair disso. E o que tipo de profissional pode ajudar nesses momentos? Que tipo de... Quem pode nos ajudar nesses momentos? Então, a gente... O bom da pessoa fazer, procura um processo de terapia, né? Que você vai encontrar um psicólogo. Há pessoas que vai precisar de medicação. Não é todas, mas se precisa, e não é pecado. Não é pecado, né? Não sejamos ignorantes com as coisas. Porque dependendo do estágio que a pessoa está, de depressão, ela começa até a produzir certos tipos de vitaminas. Exato, sim, ela vai parar os hormônios, ela vai parar de produzir hormônios que vai trazer, né, aquilo que ela precisa. Então, vamos supor, se ela precisa, não está dormindo, não consegue dormir, porque vamos supor, você não conseguir dormir uma noite, 2 noites, é normal. Né? Eu, a primeira noite, eu não dormi nada, eu passei a noite toda em claro. Eu nunca tinha visto um amanhecer na minha vida. E naquele dia, eu vi assim o dia clareando, que é muito rápido. Eu nunca tinha visto. Então, vamos supor, aí você começa a tomar um chá, né? O chá não está resolvendo, alguma coisa que você possa fazer. Agora passou semanas, aí precisa de tomar um remédio. Por quê? Porque se você não dorme, sua mente não descansa, e aí pode, enfraquece, precisa se alimentar, né? E se precisa de uma medicação, aí precisa procurar um psiquiatra, porque é ele que vai medicar. Ah, eu não estou conseguindo me organizar, eu não estou conseguindo colocar a minha mente. Então quem vai te ajudar a trabalhar a sua mente é um psicólogo. Porque é ele que vai te ensinar a organizar os seus pensamentos. Agora, uma coisa eu falo para você. A oração, ela é uma das terapias melhores que existe na Bíblia. Né? Mesmo como psicóloga. Ela é, assim, cientificamente já é comprovado que a oração, ela tem um poder muito grande na nossa mente. Então, assim, mas como eu já disse uma palavra, não seja ignorante, sabe, em relação às coisas de Deus. Se você acredita na Bíblia, se você acredita na palavra, e como já foi lido Eclesiastes, há um tempo para tudo, então vá para os pés do Senhor. Você não tem como pedir ele de volta, a pessoa. Você não tem como mais pedir um conserto. Então começa a pedir, Senhor, abre o meu entendimento, abre o meu coração para me entender tudo isso, para me compreender e aceitar isso. Porque essa aceitação de como o Senhor vem. Quer dizer, esse dia, como eu disse que a irmã falou para mim, esse dia foi o dia marcado para um grande dia dele comigo.
Então, quem sou eu para determinar que não era isso? Ele é o Criador, né? Tem uns que o Senhor marcou para o grande arrebatamento, mas muitos não vão para o grande arrebatamento. Então, mas o Senhor tem um dia marcado com ele. Então, esse momento exclusivo, exatamente. Então, Cleide, eu tenho um dia que eu vou morrer. Então, lá no céu está marcado, não esse dia. É o dia meu que eu vou encontrar com a Cleide. Então, eu não vou ver Jesus descer e eu ver e subir junto. Mas nesse momento de separação, é o momento que eu me encontro. Ninguém tem como saber. Mas desde o dia que essa irmã falou para mim, eu falei assim, meu Deus, é nesse momento de morte que a pessoa vai se abrir para o céu. E o meu bisavô, por parte da minha mãe, né, a história dele é que quando ele estava no momento de morte dele, ele chamou a esposa, ele chamou os filhos, e aí o que ele disse? Falou assim, olha, eu não quero que ninguém de vocês chore, porque os anjos já estão aqui, e eu estou vendo, eles vieram me buscar. Então olha isso, olha que momento glorioso para o salvo. E aí agora, nós ficamos aqui. Eu sei que nós vamos ter dor. Eu passei por toda essa dor. É cruel. Mas é esse momento de morte do cristão. É o momento dele que o céu se abre e ele vê o céu. Então a gente precisa respeitar isso. E lutar para a gente também, né? Exatamente, porque aquele que foi, aquele que foi, né, encontrou Jesus. E a gente, assim, a gente vai ver na palavra, né? Na palavra nós vamos ter, mas então eu não posso viver isso, eu não posso, pode sim. Até porque, abre aí para você ler comigo. E você que estiver em casa, eu quero que você abre. É Ruth. Né? Porque a história, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 e o 20, o que acontece? Noemi perde o marido, Noemi perde os filhos, e aí ela está num momento tão cruel, eu não sei qual é o estágio que ela estava nesse momento, que nós falamos aqui dos 5 estágios, né? Que é o estágio de negação, o estágio de raiva, o estágio de barganha, de depressão e de aceitação. Eu não sei qual era o estágio dela, né? Mas olha o que ela diz. Ruth, capítulo 1, o versículo 19, ele diz assim, porém, ela lhes dizia, não me chame mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Talvez foi uma depressão, né? Amargura. Então pensa, ela perde os filhos, ela perde o marido primeiro, ela perde os filhos, aí ela volta para a cidade dela, e aí todo mundo vem, acredito que todo mundo sabia a história, e todo mundo vem para falar com ela, para se compadecer com ela, e quando chega para ela e diz Noemi, ela diz não. Porque ela se chamava Noemi. O significado de Noemi era agradável. Então, ela era uma mulher agradável. E agora ela diz, eu não me chamo mais Noemi. Porque o Todo-Poderoso me trouxe grande amargura. Agora eu me chamo Mara. Que significa amarga. Então, olha para isso. Olha o que significa uma pessoa. Você sabe o que é comer uma coisa amarga? Eu não gosto. Não é? Algo assim que te... Você faz até careta. Exatamente. E ela agora, ela diz, eu sou uma pessoa amargurada. Então, isso está na palavra. E aí, quando, né, como você disse, como que a pessoa se cura e quando se cura? Nós vamos ver quando ela se cura, lá no capítulo 4. Né, quando você abre o 4, que você vai ler do 3